Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a gravação de mais uma aula dentro da disciplina Microbiologia do curso de Agronomia da Unifimes, né? Como sempre, o nosso conteúdo é cultivo e crescimento microbiano, né? Como sempre, esse primeiro slide é o slide que eu chamo de referência, né? Então, nesse slide, a gente tem aqui o roteiro do material, a gente consultou, né, para elaborar os slides, e é também o texto básico que a gente utiliza para elaborar as questões da prova, ou das provas, tá? Então é importante vocês atentarem para isso aqui e dar uma lida aí nos arquivos digitais, né, que estão indicados aqui no texto 1 e no texto 2, para dar uma lida, né, se apropriar aí da informação. Tá, então o que a gente vai ver durante essa aula são esses tópicos aqui, né? É importante salientar por que a gente estuda crescimento, né, populacional de micro-organismos, né? Porque a gente tem muitos processos, né, que são mediados por micro-organismos, né? Se a gente pensar, por exemplo, na fabricação de vinho, fabricação de queijo, né, fabricação de álcool, né, ou o contrário, é o aspecto tecnológico positivo, né, ou deterioração de alimentos, né, está implicado em micro-organismos, ou processos como tratamento de esgoto, né, grande parte aí está então envolvido em micro-organismos. Inclusive despoluição do mar, né, se descobriu que tem micro-organismos específicos que degradam petróleo, né, quando um petróleo vaza no mar, então se você inocular, é claro que esses micro-organismos podem estar no meio ambiente já, mas o que a gente faz é manipular, introduzir uma quantidade massiva, né, desses micro-organismos específicos no meio em que você quer modificar. Então é o que se faz comumente, né, tecnologicamente, quando você vai fabricar álcool, né, em que você coloca lá no álcool da sacarose, por exemplo, né, álcool da cana de açúcar, melhor dizendo, você coloca no mosto, né, a cepa aqui de micro-organismos que são mais eficientes. Então você está aumentando aquela população. É claro que não, você tem no mosto outros micro-organismos. Então você favorece a competição, você introduz de fora, então, né, aqueles micro-organismos numa quantidade grande, ele vai acelerar o processo, então, de fermentação para obter o produto. No leite, no leite, se você quer obter coalhada ou iogurte, né? É claro que você pode deixar naturalmente o leite, muita gente faz isso, né? Esquenta, depois deixa esfriar e ele naturalmente vira coalhada, mas aí você depende da sorte. Então, uma determinada quantidade apropriada, no número mínimo populacional, dos micro-organismos que vão direcionar para a formação de coalhada, né? Então, o que é mais comum, né? A pessoa compra um iogurte, coalhada ou iogurte, né? Compra um iogurte no mercado, porque ele já tem, né, uma quantidade boa dos micro-organismos necessários. Aí você dá uma esquentada no leite para esterilizar a maior parte da população, para você favorecer, depois introduzir só a cepa que você quer, né? E então você rapidamente obtém aí o iogurte, né? Então eu estou dando exemplo em como a gente utiliza os micro-organismos, como é que a gente manipula, né? Por outro lado, também você deve pensar que se eu penso em alimento, conservar alimento, eu tenho que fazer o contrário, né? Em vez de organizar ou facilitar o crescimento, eu tenho que diminuir o crescimento, já que a gente sabe também que no alimento pode ter populações de micro-organismos que
que rapidamente deterioram o alimento, ou em menos tempo do que o seria comercialmente necessário. E aí você faz o contrário, né? Ou aí tem vários mecanismos, retirar o ar, né, em embalagem a vácuo, ou colocar, conservar em vinagre, né, limão, ou salgar, por exemplo, no caso da carne, você faz a salga da carne, né? Também você está desfavorecendo o crescimento de grande parte de micro-organismos, né? Até então você pode ter uma conservação da carne um tempo muito maior do que se você não tivesse feito nada. Doces, compotas, né? Também são manipulações a partir de... É claro que o processo tecnológico foi desenvolvido, não se sabia de como é que isso acontecia, né? Hoje se sabe, né, em que essas tecnologias são baseados, né, em manipulação do crescimento microbiano, né? Então a mesma coisa, você coloca mais açúcar, você cria uma situação, um ambiente, né, em que pode haver desidratação ou o desfavorecimento do crescimento microbiano, tá? Quando a gente fala em crescimento, né, a gente vem à nossa cabeça o aspecto humano, né, ou de um animal, em que o animal um animal nasce pequeno, né, depois só, no caso do ser humano, vai só aumentando as dimensões. Quando a gente fala em crescimento microbiano, a gente não está falando no aumento individual, né, do organismo. A gente está fazendo crescimento populacional. A gente está falando no aumento ao longo do tempo do número de células, tá? Então, quais são os fatores que interferem no crescimento microbiano? A gente vai citar alguns, né, que mais comuns, né? Bom, o primeiro é a disponibilidade de nutrientes, né? A disponibilidade de nutrientes é fundamental, né? Todo micro-organismo ele se utiliza de matéria orgânica como substrato, né, para favorecer seu metabolismo, para que seu metabolismo então manipule esse alimento, né, para produzir estruturas e a energia necessária para o crescimento e reprodução do micro-organismo. Então, nutrientes, né, é fundamental, né? Num determinado ambiente fechado, à medida que vai esgotando a quantidade ou a disponibilidade de nutrientes, evidentemente a população vai crescendo menos até parar, né? E se não houver um novo aporte, praticamente desaparecer, né, se for num sistema fechado. Bom, disponibilidade de nutrientes, então, é o determinante, o fator determinante, né, para crescimento e manutenção de populações num determinado nicho, num determinado meio, né? Bom, então o primeiro, né, que a gente pode dizer que afeta e a gente pode manipular de certa maneira mais fácil, né, é a temperatura, né? A temperatura ele reduz crescimento populacional, né, diminuindo a taxa de divisões ou a velocidade em que as células se dividem, né? E a temperatura é um elemento que a gente pode manipular com maior intensidade, dependendo da situação, né? Por exemplo, quando a gente coloca um alimento na geladeira, a gente está manipulando, né, o fator temperatura. Ou no supermercado, quando ele é colocado em locais refrigerados, você está manipulando a temperatura. No caso, você está colocando a temperatura mais baixa do que o ambiente, né, numa geladeira em torno de 5 graus, né? Nesses ambientes em supermercado, em torno disso aí. Temperatura mais baixa, né, ele diminui o crescimento, né? E aqui eu postulo que temperatura, a gente pode associar numa postulação minha, né, que está relacionado diretamente com as enzimas. Vocês já podem ter visto aí, em algum momento aí no segundo grau, a temperatura ótima para crescimento da enzima, né?
ou para atividade, melhor dizendo, desculpe, em torno de 36 a 40, você tem um ótimo aí de atividade enzimática, né? A partir dessa, acima disso aí, 60 graus, a temperatura, a enzima é denaturada e ela cessa totalmente a atividade, né? Se for um micro-organismo, uma bactéria, essa bactéria morre, né? Pelo menos a grande maioria delas. Se ela não for uma estrutura de resistência, ela vai morrer. Temperaturas baixas não mata a célula, né? Em torno de 5 graus, temperatura normalmente de uma geladeira, não mata, mas praticamente ele fica com uma atividade muito baixa. Então, daí, né? Esse efeito aí da temperatura reduzindo o número de divisões, eu estou postulando ao efeito aí diretamente nas enzimas, que a rigor regula o metabolismo microbiano, portanto regula o crescimento microbiano, a divisão, crescimento populacional dessa bactéria por extensão. Bom, e agora é claro que no meio ambiente a gente tem, vamos dizer assim, suscetibilidades ou a diferentes temperaturas. Ao longo de muitos anos houve uma certa evolução ou adaptação, melhor dizendo, a diferentes temperaturas. Tá? Então a gente tem, e aí é claro que a gente vai se referir a isso no processo tecnológico. A gente vai manipular essas temperaturas, né? Então a gente tem os psicrófilos, mesófilos e os termófilos. Tá? Os psicrófilos são aqueles que têm a adaptação à temperatura mais baixa, portanto ele é encontrado em águas frias, oceanos e regiões polares. O crescimento ótimo dele se dá entre 15 e 20 graus, né? Ou até um pouquinho mais baixo. Então, são organismos então, adaptados a regiões mais frias. Então, você pode até perguntar, professor, mas como é que eu vou manipular? Então, quando eu coloco um alimento numa situação nossa, corriqueira, né? Na geladeira, eu posso desfavorecer os micro-organismos, mas eu estou para esses micro-organismos psicrófilos aqui, eu não estou atuando, né? Aí eu posso responder uma resposta minha, né? É que assim, provavelmente se esses micro-organismos estiverem lá antes de você colocar na geladeira, na intenção de conservar, vai estar numa população muito baixa, porque aquele não é o ambiente natural, né? Como eu estou mencionando aqui, o hábitat natural são essas águas mais frias de regiões polares. Então você vai ter certamente uma população, se tiver, né, mas tão baixa desses micro-organismos, que mesmo assim, e provavelmente mesmo esses micro-organismos crescendo, eles podem não alterar qualquer característica de sabor do alimento. É importante falar isso, não quer dizer que o micro-organismo cresça, que ele vai deteriorar o alimento. Na verdade, você pega um leite, por exemplo, que você é um leite natural, né? E deixa em temperatura natural, durante, é claro que você diz, mas em 2 dias perde, mas no momento que você tira da vaca, tem 1 milhão de micro-organismos e ele está crescendo, não necessariamente durante imediatamente ele vai degradar, embora a gente saiba que populações de algumas bactérias, em meia hora ele pode se multiplicar. Então, ou seja, com 1 a 2 horas o leite poderia estar deteriorado, mas muitos micro-organismos podem crescer, né, sem necessariamente afetar a qualidade daquele elemento, produzir uma toxina ou modificar as qualidades organoléticas, né. É claro que a gente sabe que no leite, numa condição natural, ele rapidamente realmente degrada. Rapidamente a gente fala assim, em questões de, se eu colocar naturalmente, me parece que de uma 24 horas, né, ele já pode ter, sem manipular a temperatura, né? Ele já pode ter virado ali uma coalhada, alguma coisa assim. Embora a coalhada não seja deterioração do alimento, né? Porque continua sendo um produto, mas é deterioração no sentido comercial.
se você tem leite, você quer vender leite. Você não vai querer vender coalhada, né? Um produto que vai te dar uma coalhada, tá bom? Então, esses psicrófilos aí têm adaptação a temperaturas mais baixas. Mesófilos, eles crescem em temperatura entre 25 e 40, né? É a maioria dos micro-organismos. São compostos aí de algumas bactérias saprófitas, fungos, algas, protozoários, né? Sendo que aqui protozoários, ele está meio à parte aqui, que ele cresce aqui ali no limite mais próximo ali de 40 graus, né? Esses protozoários que são parasitas do intestino humano, né? Os demais parasitas, bactérias saprófitas e fungos, né? Estão mais ali próximo ali de 25 graus. Então, dentro do grupo dos protozoários, a gente tem essas duas situações, aqueles protozoários que não são parasitas do intestino humano, que se adequam à temperatura em torno de 25, e tem os parasitas do intestino humano e animal que estão mais próximos do limite máximo aí de 40. Isso é fácil de entender, né? Basta a gente lembrar que esses micro-organismos do patógeno humano, eles estão ali porque eles se adaptaram à temperatura dentro daquele, ele tem uma adaptação maior, né? Aquela temperatura dentro do ser humano ou do animal, né? Já que a gente, ser humano e alguns animais são homeostáticos, né? Todos, principalmente os mamíferos, e é só perguntar qual a temperatura, né? Se você lembrar, a temperatura natural do ser humano é em torno de 36 ou 37, né? Então, assim, aquele ambiente, né, de temperatura moldou, né? Então, a adaptação a desse parasita, ele que se adaptou àquele ambiente, né? Ou, no caso, os protozoários, tá? Então, você vai ter populações, talvez a maioria da composição de micro-organismos seja organismos adaptados a essa situação. É claro que pode ter ainda outros micro-organismos nessa faixa um pouco menor aqui, né, de 25 graus, mas é esperado, né, predominar populações de micro-organismos que tenha esse ótimo aí nessa faixa aí, próximo de 40 graus. E por último, vocês têm os termófilos, que estão na faixa de temperatura maior, né? Então a gente começou dos psicrófilos, temperaturas frias até os termófilos, que temperatura aí próximo de 50 a 60 graus, né? Embora eles podem ainda sobreviver nessa faixa a partir de 40 até 85, né? Mas você tem uma faixa ótima para a maioria dos termófilos em torno de 50 a 60. São encontrados naturalmente em áreas vulcânicas, nascentes quentes e mistura de fertilizantes. Mistura de fertilizantes por quê? Porque muitas vezes alguns fertilizantes eles têm a propriedade de quando ele está junto ali num determinado, por exemplo, no saco de fertilizante, tem uma temperatura mais alta, né? É claro que essa temperatura mais alta é ali entre as moléculas, vamos dizer assim. Tem uma temperatura maior do que a temperatura do ambiente, né? É claro que se você chegar perto do adubo, você não vai sentir porque é alguns metros, mas lá dentro vamos pegar um torrão aqui, né? De algum fertilizante que endureceu, né? Vai formando uns torrões ali, ou dentro do grão do fertilizante. Então, dentro do grão do fertilizante ou do torrão, vai ter uma temperatura um pouco aí acima da temperatura ambiente, né? E portanto mais uma temperatura de adaptação aí desses micro-organismos. A maioria desses micro-organismos aí termófilos, né, são procariotos, né? Enquanto que nenhuma célula eucariótica cresce em temperaturas acima de 60 graus. Então isso é uma característica dos procariotos, essa adaptação aí a temperaturas mais elevadas, tá? Acima de 60 graus. Então outro fator que influencia também, é um fator que dá para a gente manipular, né? É
a atmosfera gasosa, né? Como é que a gente manipula? Você retira, quando você faz embalagem a vácuo, né? Você está manipulando ali a atmosfera gasosa dentro ali, no ambiente que seu produto está armazenado, tá? Mas dentro da atmosfera gasosa você tem aí gases, né? Você tem o nitrogênio, que é o principal componente, o oxigênio, e gás carbônico e outros gases aí, o vapor d'água, né? Mas o que vai afetar diretamente a atividade microbiana é um oxigênio, né? É o oxigênio. A gente sabe que carbono não afeta se for algas, né? Micro-organismo alga, porque é um substrato para as algas. Mas se pensar em bactérias, fungos, o gás importante é o oxigênio, que é usado é, no metabolismo. Desculpe esse sono, eu tô tá gravando essa aula de madrugada, né? Estou ainda meio sonolento. Então, o oxigênio é o elemento, vamos dizer assim, que é utilizado no metabolismo. No caso mais específico, na respiração, é utilizado como aceptor final de elétrons. Agora, portanto, o gás que pode impactar, ele age pelo meio de impactar a respiração. E a gente sabe que a respiração, para alguns organismos, são extremamente importantes, porque o mecanismo da respiração vai dar ao micro-organismo a respiração, que é responsável por criar energia para biosintetizar seus elementos, suas estruturas. Então, ele obtém matéria orgânica do meio externo, mas para que ele possa usar essa matéria orgânica, ele precisa de energia para os seus processos metabólicos vitais, não só para movimentação, mas também para produzir energia na forma de ATP para reações de biossíntese, ou seja, para a reação de construir, né, estruturas do patógeno, estruturas celulares, né, intracelulares. Então, quanto a adaptação, vamos dizer, a esse tipo de substância, ao oxigênio, a gente tem organismos aqui. Então, você tem uma variedade também, né? Você tem aeróbios, facultativos, você tem anaeróbios e microaerófilos, né? Então, a gente vai ver aqui qual a capacidade aí de suporte aí dentro de cada categoria de micro-organismos. Os aeróbios, né, naturalmente são aqueles que têm adaptação à quantidade de oxigênio que é padrão na nossa atmosfera, né, em torno de 21%. Então significa que ele está aqui, né, a partir de que a atmosfera atingiu esse patamar. A gente sabe também, se a gente analisar a evolução do planeta, a formação do planeta, nem sempre o nosso planeta Terra, né, já, vamos dizer assim, nasceu com esse teor. Ele foi ganhando, né, foi aumentando a quantidade de oxigênio, né, inclusive devido a processos importantes como, por exemplo, a fotossíntese, né. Então, assim, o nosso planeta já é um planeta, vamos dizer, maduro em termos de evolução. Então, portanto, ele já tem a quantidade de equilíbrio, né, em torno de 21% de oxigênio, tá? Então, ou seja, se a gente, e aqui já te dá um gancho a entender que se você compara os aeróbios facultativos, os facultativos são mais antigos, né? Porque eles estão aqui desde quando o planeta, né, se tornou favorável ao crescimento microbiano. Foi num tempo bem antes do que para o ser humano, e quando você não tinha na atmosfera oxigênio suficiente, mas você tinha, né, os organismos facultativos utilizam o que? Substâncias orgânicas ou minerais como aceptor final de elétrons, ou seja, nos seus processos de obtenção de energia, tá? Então, os facultativos,
Agora, os facultativos, alguns desses facultativos, na verdade, ele tem o potencial, a ferramenta genética, né, o potencial genético de crescer tanto na presença quanto na ausência do ar, né? Então, se ele está no meio anaeróbico, sem oxigênio, ele usa determinadas enzimas, ele está aparelhado com as enzimas necessárias para fazer a fermentação, né? E por outro lado, se o ambiente muda e há uma entrada aí de oxigênio, eles também estão adaptados a isso, né? Lembrar que do ponto de vista metabólico, a respiração ele é mais eficiente do ponto de vista de obter energia, né? Enquanto a fermentação, se vocês lembram aí, também aí desses estudos, dessa informação, você tem mais ATPs, né, por molécula de glicose processada ou respirada, vamos dizer assim, do que fermentada, né? O processo de obtenção de ATP. E ATP é, vamos dizer assim, a moeda energética, né? Quanto mais ATP por utilização de molécula de glicose, maior a eficiência do processo, né? Então, assim, o processo de respiração, quando apareceu na atividade entre os micro-organismos, foi vamos dizer assim, um ganho, né? Uma evolução, um aumento de eficiência, né? Então, esses micro-organismos, como a atmosfera já tinha o próximo disso aí, né? Eles se ganharam importância, né? É claro que não, isso não eliminou os fermentativos, né? A gente sabe que você tem, à medida que você vai aprofundando no solo, por exemplo, você tem a redução da quantidade de átomo, a redução desse teor aí, né? Então você vai estar voltando ao nicho que era há um tempo atrás, vamos dizer assim, tá? Você não tem 21%, 21% você tem aqui a partir da superfície do solo, mas à medida que você entra aí, você tem atividade microbiana em áreas. E aí você pode ter também os microaerófilos, né? Que à medida que você vai aprofundando mais fundo, né? Evidentemente na rocha, nível da rocha, menos concentrado em oxigênio você vai ter ali aquela atmosfera. Então o solo acaba, vamos dizer assim, propiciando condições aí para que o ambiente de adaptação a esses diferentes grupos de micro-organismos. Bom, então os facultativos eles têm, né, tem a versatilidade e a possibilidade de utilizar um ou outro desses processos aí de obtenção de energia, né? Vai depender do ambiente em que ele se encontra. E os anaeróbios, eles acaba sendo o oxigênio letal, né? Então eles não crescem na presença de oxigênio e não utilizam para a produção de energia. E tem os microaerófilos, né, que crescem entre 1 e 15% de oxigênio, né? Então, a 21% eles é letal para esses micro-organismos, tá? Então, eles, evidentemente, que aqui na superfície do solo, né, não é o nicho de adaptação, portanto, você não deve achar aí, a não ser que ele esteja numa forma de resistência, né, numa forma metabolicamente inativa ou quase inativa, tá? Bom, o pH, bom, enquanto só isso aqui a gente já mencionou, como é que manipular, né? É claro que a meta, vamos dizer assim, são os micro-organismos aqueles aeróbios, né? Num alimento que é produzido numa situação que ele vai ter exposto a essa temperatura, a 21 graus, a 21% de oxigênio. Tá? Então, esses alimentos que a gente processa, você vai ter ali micro-organismos com essa adaptação. Então, o que eu faço? Eu utilizo o vácuo, né? Porque eu vou eliminar grande parte da população que poderiam ou acelerariam a deterioração do meu alimento, tá? Então eu trabalho dentro aí dessa faixa, né? Novamente você pode dizer, mas e os fermentativos? Podem crescer aí na ausência de oxigênio. Sim, evidentemente que
os processos tecnológicos não eliminam, né? Quando a gente fala manipula micro-organismo, você não quer dizer que você esteriliza ou elimina 100%, né? Mas você retarda. Se você tem uma composição, né? É, composição de micro-organismos, que as espécies, a maioria, ou a população, a maioria dos micro-organismos são aerófilos, eu vou manipular aquele ambiente que é desfavorável para a maioria dos micro-organismos. Com isso eu posso retardar, não é isso? O vácuo também não vai te dar uma, uma proteção eterna, ele vai te segurar ali, né, durante um período em que aquele produto pode ser comercializado e dar viabilidade econômica, né, àquela utilização ou aquele comércio de prateleira, aquele comércio além do tempo, né, natural, né, em que esse alimento seria deteriorado, né? Então a gente sempre tem que pensar no aspecto quantitativo, na manipulação quantitativa, vamos dizer assim, né? Então, os microaerófilos, então, já mencionei também, provavelmente o nicho natural dele, né? Um deles poderia ser o solo nas camadas mais profundas, né? Onde a quantidade de oxigênio, ou solos mais pesados, né? Solos de, por exemplo, argilosos, muito argilosos, em que você vai escasseando, vamos dizer assim, a concentração de oxigênio aí nesses ambientes. O pH é outro elemento que é fácil de manipular, né? Se eu misturo aquele alimento, vamos dizer, o alimento está conservado em calda, né? E, sei lá, azeitona, ou ervilha ou salada, que a gente compra naquelas latinhas, milho, né? Se eu altero o pH, né, desse ambiente, eu vou novamente desfavorecer aqui grande parte dos micro-organismos que são responsáveis por degradar aquele alimento, né? Aquele alimento em perspectiva que eu estou trabalhando, tá? Como é que eu faço isso, né? A gente, e no cotidiano a gente sabe, né? A dona de casa sabe que se ela coloca vinagre, né? Ou limão, ele, de um alimento, e ele deixa de um dia para outro, 2 dias, né? Aquilo propicia uma conservação daquele alimento, né? Então, tanto o vinagre quanto o limão, eles acidificam. Então, é a condição que é desfavorável. Não elimina o micro-organismo, mas reduz o crescimento populacional de grande parte dos micro-organismos que são responsáveis por encurtar, vamos dizer assim, a vida útil do alimento. Toda célula, ela mantém, ela para ser metabolicamente ativa de uma maneira adequada, ele mantém uma estabilidade do pH dentro da célula, tá? Então ele faz isso, né, utilizando o hidrogênio como elemento moderador, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o hidrogênio, quanto maior o hidrogênio, maior o pH. Então, se ele tem um pH interno baixo, né, pela alta concentração de hidrogênio em relação ao ambiente, ele quer reduzir o seu pH, ele expulsa hidrogênio, né? O pH interno, ele tem que manter, é o mesmo princípio da homeostase para temperatura, né? A nossa temperatura corporal é 36, mas fora você pode estar 18 graus, 20 graus, e nosso organismo internamente ele está com 36. Então, no caso, se o organismo humano ele está uma temperatura acima do ambiente, o normal seria, sem nenhum mecanismo, seria igualar as temperaturas, ou seja, dentro da célula do ser humano, ou dentro do organismo, temperatura, se está em 18 graus, tornar, né, cair a temperatura mais próxima de 18 graus, ou até a temperatura de equilíbrio em torno de 18 graus. Nesse caso aqui, é o mesmo raciocínio, só aqui para acidez, né? Então, o hidrogênio é um alimento que ele passa facilmente através das células. Então, se
ele perde acidez por outro elemento, vamos dizer assim, outra substância que tenha hidrogênio, ele pega o átomo e traz de fora para dentro, né? Se o pH dele começa a ficar alcalino, ou seja, baixa concentração de hidrogênio, ele captura do meio externo ou absorve o íon hidrogênio. Quem dá acidez é o íon hidrogênio, mas dentro da célula pode ter inúmeros substratos orgânicos que tenham o radical hidrogênio. Então aquele dentro da célula vai se tornar mais mais ácido do que o normal, né? Quando eu falo mais ácido, o pH mais baixo é mais ácido, maior concentração de hidrogênio. Ou na forma isolada, né? Ou hidrogênio associado como radical num determinado substrato. Então, se aquele dentro da célula acumula substratos que tenha o radical hidrogênio, vai se tornar mais ácida. Quando chega a um determinado limite, né? Ele exporta, porque ele também tem um estoque de hidrogênio, né? Ele exporta, ele expulsa, né? Hidrogênio, tá? Por outro lado, se ele tem um pH mais elevado e ele quer baixar esse pH, o ambiente também é muito rico, né? O ambiente fora, ele absorve do meio externo, né? Hidrogênio, a própria água, né? A água, ele tem sempre uma determinada concentração de oxigênio e hidroxila ali misturado no meio, né? Então, é um elemento que está disponível no ambiente e o próprio dentro da célula tem também um estoque de hidrogênio, né? Então, o, o pH intracelular deve ser em torno de 7,5, né? Mesmo ele tendo no meio ácido ou base, 7,5 é um meio básico, né? Acima de 7, né? 7 seria o neutro, né? A partir de acima de 7 seria um meio mais para básico, né? Então, é um meio em que ele tem um mínimo de hidrogênio, molécula de hidrogênio. Lembrar que durante o metabolismo está sempre acontecendo. Você tem água na célula, a condição da água, a própria água naturalmente pode produzir, dissociar, né, a molécula H2O, se dissociar em hidrogênio e hidroxila. No caso de uma molécula, isso não vai alterar o pH, porque para uma de hidrogênio eu vou ter uma hidroxila que tem efeito básico, né? Enfim, mas você está uma molécula dentro do seu metabolismo interno pode estar produzindo outros substratos que tenha hidrogênio, né? Como um radical livre. Então pode se acidificar por esses processos de acúmulo aí. E aí o micro-organismo tem, né? De alguma forma retira esse hidrogênio desses substratos e expulsa, vamos dizer assim, né? Dessa forma manteria esse equilíbrio aí. A maioria das bactérias cresce em valor de pH entre 4 e 9, né? Bolores e leveduras apresentam uma variação maior. Protozoários toleram pH entre 6,7 e 7,7. Algas toleram entre 4 e 8,5, né? Então são essas as ciclo aí de adaptações. Quando a gente fala bactéria, a maioria entre 4 e 9, né, pessoal? Só lembrar mais uma vez, não quer dizer que qualquer bactéria, espécie bacteriana, tem esse espectro aqui, né? Eu quero dizer é que, como eu estou falando de grupo, né, você tem centenas, milhares de bactérias, pode ser que algumas bactérias tenham adaptação, vamos supor que entre 4 e 7, né? E outras bactérias, outras espécies, 7 e 9. Então, quando você coloca isso para o grupão geral, por isso que dá essa amplitude. Não, é claro que pode ter uma bactéria que tem essa amplitude aí de 4 a 9, mas não quer dizer que qualquer espécie de bactéria vai ter isso, tá? Então isso gosto sempre de ressaltar porque isso me confunde, né? Isso leva o aluno a entender que qualquer espécie bacteriana vai ter essa amplitude aí de faixa, né? Ela está ampla assim justamente porque considera uma população que tem especificidades. Bom, e a gente
quando a gente fala em crescimento da cultura bacteriana, eu já mencionei antes, a gente está falando do aumento do número de células, tá? E aqui os pesquisadores caracterizaram, né, essa evolução populacional em situações experimentais, né, no meio, vamos dizer assim, no meio, não no meio aberto, né, mas em condições controladas. Então eles verificaram que caracteristicamente você tem um padrão de crescimento, em, portanto, em situação de laboratório. Quando você introduz uma bactéria, né, num determinado meio, né, que você tem alimento, tem a condição favorável, você ela imediatamente não começa a se multiplicar, embora, por exemplo, uma bactéria, uma Escherichia coli, seja meia hora, né? Então, ela passa mais de meia hora até que ela comece a aumentar a população. Isso porque você tem uma fase que a gente chama de latência ou de adaptação, em que no momento que você coloca lá o micro-organismo, ele não começa imediatamente a se multiplicar, né? Então é a fase que foi caracterizada como fase de latência. Aí você tem uma fase logarítmica, passou essa fase de adaptação, você tem uma situação em que é ótima, né? Você tem uma quantidade grande de alimento, é, e possibilita, e como eu já falei, condições físicas ideais. Ele começa a se multiplicar rapidamente, ele não tem concorrente, né? Eu estou falando, isso foi determinado empiricamente em condições controladas de laboratório. Bom, à medida que ele vai crescendo logaritmicamente, ele vai utilizando evidentemente o substrato. Portanto, como eu já mencionei antes, se é no meio fechado, esse substrato começa a diminuir, né? E por outro lado, lá também começa, à medida que ele vai crescer, a gente tem que pensar que ele, ele lança excremento, né? O metabolismo dele, à medida que ele vai crescendo, significa que o metabolismo vai se acelerando, mas vai produzindo também substâncias inoportunas, né? A gente poderia chamar excremento para fazer uma analogia com o ser humano, tá? Então aquele meio ali já começa a acumular lixo, vamos dizer assim, né? Então começa a se tornar tóxico, né? Então, num meio limitado, né, num meio fechado, controlado, no início, então você tem uma abundância de alimentos, você tem a fase logarítmica. Começa a usar, começa também, paralelamente, a acumular, tanto diminuir a quantidade inicial de alimento, mas começa a acumular substâncias deletérias ou lixo, né? Até chegar um ponto aí, limite, em que a fase estacionária, você ainda tem alimento, né? Mas a quantidade de bactérias se multiplica é mais ou menos igual a que morre por um efeito qualquer de acúmulo de determinadas substâncias indesejadas. E por último, a fase de destruição ou morte, né? Bom, falar um pouco aqui de metabolismo microbiano, né? Na verdade, a gente, para relembrar ou refrescar a memória, né? É um assunto que deve ter sido visto, né, em biologia, ou em livros aí de biologia nessa parte aí específica, né? Então a bactéria é um grupo que ele tem talvez habilidades, eu falo quando o grupo bactérias como um todo, né? E, por exemplo, você pode ter entre as espécies bactérias aquelas que são adaptadas à digestão da celulose, né? Que é bastante comum, é claro, porque a celulose é um meio abundante na situação agrícola, né? Ou não fora nas cidades, não só nas fazendas, mas nas cidades também. E a utilização de petróleo. Nesse caso aqui, o petróleo já é um elemento que certamente, como é um elemento raro, né? Ele está naturalmente em determinadas rochas lá em determinadas profundidades. Essas bactérias com essa habilidade, certamente você não vai achar aqui uma condição corriqueira, vamos dizer assim, né? Mas existe essa possibilidade aí de ter bactérias com essa capacidade de utilizar petróleo como nutriente, ou seja, como substrato orgânico. Então, qual a importância, né, do metabolismo microbiano?
explicar, né, ou explicitar como é que determinado micro-organismo podem causar doença, porque o que causa doença é atividade parasitária, né? Parasitária significa o quê, né? Utilizar aquela matéria orgânica que ele, vamos dizer assim, captura daquele organismo, ele está dentro do organismo e nesse processo ele pode acontecer várias coisas, né? Ou ele, no momento em que ele utiliza aquele substrato orgânico, produz alguma toxina, ou ele é, reduz uma atividade importante. Sim, aí a fisiologia, né, ou fisiopatologia vai explicar, mas de qualquer maneira é importante aí você entender os processos metabólicos dos micro-organismos para entender como é que ele pode afetar ou causar doença no ser humano ou no animal, né? Detectação de potencial econômico dos micro-organismos. O micro-organismo consegue metabolizar o petróleo, né? Utilizar o petróleo como alimento. É claro que aí é um organismo que você pode, então, utilizá-lo, né? Nessas situações específicas. Há um derramamento de petróleo no mar, né? Então você cresce aquele micro-organismo no laboratório e inocula aquele meio, tá? E aí são inúmeros, na verdade o potencial é enorme, né? Micro-organismo tem bactéria que produz insulina, né? Como biofábricas, e hoje é utilizado para produzir insulina. Antigamente era um processo de extração a partir do pâncreas ou se não estou enganado, do pâncreas de porcos, né? Que eram criados especificamente para esse fim. Mas evidentemente que você vai criar porco é um processo demorado, a quantidade é pequena. Se você pegar a bactéria, mesmo que seja uma bactéria engenheirada, né? Você tira o gene lá do porco e coloca na bactéria. Essa bactéria ela vai se multiplicar rapidamente, portanto esse gene vai ser acionado e a capacidade é muito maior, a eficiência do processo ele vai se tornar um produto mais barato, né? Estudo e controle dos processos de deterioração, isso aqui a gente já mencionado também, isso eu sei. Se eu estudo o metabolismo, eu sei, ele depende de quê? De oxigênio, de pH, qual o pH que é importante, que pode diminuir a atividade desses micro-organismos, né? A reciclagem de matéria orgânica, né? Quais os micro-organismos que se adequaram melhor, né? Ou mais rapidamente, né? Para reciclar matéria orgânica, né? Bom, e o que é metabolismo, né? Na verdade, são reações fundamentais para qualquer ser vivo, né? É o conjunto das reações químicas dentro de um órgão. Então, é um termo bastante amplo. Dentro desses conjunto, né, basicamente você tem duas categorias, ou dois tipos, quanto ao balanço energético, quanto à utilização de energia. Então, pode ter reações que liberam energia, né, a partir de um substrato, né, normalmente é a glicose, né. Então, é chamado catabolismo. São reações de, por exemplo, a quebra, né, da glicose para produzir aí ATPs, né? A respiração. A respiração é uma reação catabólica, né? A respiração, fermentação, porque ele vai quebrando aquela molécula, a glicose que tem 6 carbonos, vai fazendo isso de maneira parcelada, né? Até que no final do processo, né, por diferentes mecanismos, você tem aí X quantidades aí de ATP, né? E ATP é a moeda energética que eu já mencionei. Lá na frente ele vai ser utilizado, ele pode ser armazenado ATP para as reações as reações que vão necessitar de energia, né? São as reações de biossíntese. Essas reações então de biossíntese são chamadas reações anabólicas, ou o processo é o anabolismo. Então você tem aqui algumas reações catabólicas, né? São algumas que utilizam água para quebrar. Não, é postulado também que a energia está ali situada ali entre ela vamos dizer, está armazenada, vamos dizer assim, entre as ligações, né, de um átomo com o outro, né, dentro da molécula. Então,
Se você quebra essa ligação, vai liberar uma determinada quantidade de energia, que pode ser se perder totalmente na forma de calor, ou uma parte dessa energia é capturada para a formação de ATP, a partir do ADP, né? Então essa captura temporária, depois lá na frente pode ser utilizada. Então o organismo está sempre fazendo isso, né? Uma bactéria, ele tem a energia, vamos dizer assim, armazenada ou guardadinha na forma de glicose, né? Quando vamos dizer, na fase de alimentação, quando ele está se alimentando, ele captura essa glicose no meio ambiente. Uma parte dessa glicose vai sendo utilizada à medida que vai sendo preciso para produzir ATP. É claro que a ATP não é só para produzir energia. Lá na frente, esse ATP vai ser utilizado, né, para biosintetizar. Então, as reações, é, a quebra de ligação, reações hidrolíticas é uma das reações catabólicas, né? Bom, dentro do organismo, as enzimas são a única forma, né, dentro de um ser vivo, de uma célula, né, para você acelerar as reações químicas. Fora da célula, você tem ainda essas opções: elevar a temperatura, aumentar a pressão. Você também pode acelerar a reação química e aumentando a concentração dos reagentes. É claro que na célula também vai depender da concentração dos reagentes. No caso, é o substrato orgânico que está lá dentro da célula. Então, se fora você tem essas três, a elevação da temperatura dentro da célula não tem jeito, né? Se tiver algum mecanismo fisiológico que aumente a temperatura, naturalmente pode comprometer a ação da enzima, né? Aumentar a pressão mecanicamente é complicado. Então, dentro dos sistemas vivos, a opção, né, que tem para se aumentar a velocidade das reações e sem elevar a temperatura é a utilização de enzimas. Cada enzima atua em uma substância específica, ela tem uma certa especialidade, né? Ou ela utiliza determinado substrato específico. Aí, algumas das enzimas, né, que os seres vivos possuem, as chamadas oxidorredutases, né? Eles auxiliam, ou eles trabalham com reações de oxidação-redução. Oxidação-redução, só lembrar, quando um substrato perde elétron, né, ele se torna oxidado, né? Quando ele ganha um elétron, ele se torna reduzido. Só para fazer uma associação fácil de decorar, a gente sabe que o elétron ele tem carga negativa, né? Então, se ele recebe uma carga negativa, ele fica reduzido, ou seja, a carga negativa de um elétron, né? Tá certo? Só que assim, na prática, ele não pula, né? Vamos dizer assim, o elétron de uma molécula e vai para outra, ou de um átomo e vai para outro, tá? Ele, na verdade, ele é transportado pelo hidrogênio. Então você tem um substrato que tem hidrogênio e ele perde esse hidrogênio. No momento que o hidrogênio sai, ele captura o elétron, né? Então a gente pode dizer que quando um determinado substrato numa reação ganha hidrogênio, né, e com isso ele ganha o elétron, ele se torna reduzido, né? Quando ele adquire, quando ele perde hidrogênio, ele se torna oxidado, né? A glicose é uma molécula que tem 6 carbono e tem vários outros aí hidrogênio. Então é uma molécula chamada altamente reduzida. É uma molécula que tem um alto potencial energético, tá? Portanto, não à toa, né? Os seres vivos quebram a molécula de glicose para produzir ATP de maneira intermediária depois para ser utilizado depois. Aí você tem ainda as desidrogenases, né? Retira o oxigênio de um substrato. Aí você tem aí, desculpe, as oxirredutases trabalham com oxidação e redução, tá certo? Aí dentro disso aí, você tem aquelas que, porque o oxigênio também é um elemento que ele, na medida em que você retira o oxigênio, você está reduzindo ou oxidando, né?
Se você adiciona oxigênio ao substrato, ele também tem uma alta eletronegatividade. Ele não vai só, ele vai junto com um elétron. Portanto, da mesma forma que o oxigênio, que tem uma alta eletronegatividade, se você leva um hidrogênio ou leva um oxigênio, você está reduzindo o substrato, né? Se você adiciona, melhor dizendo, hidrogênio ou oxigênio, você está reduzindo o substrato. Se você retira oxigênio ou retira hidrogênio, você está tornando esse substrato oxidado, tá? Então você tem essas, com relação à oxidação, você tem aquelas que retiram, aquelas que trabalham com o hidrogênio, vamos dizer assim, e aquelas que trabalham com o oxigênio. Então você tem essas duas categorias aí de enzimas que trabalham aí com oxidação e redução, portanto, do grupo aí das oxidorredutases. Bom, aspectos gerais da concentração, né? O balanço energético, vamos dizer assim. Essa reação de oxidação, eu falei que ele está tirando elétron, né? Ou via hidrogênio ou via oxigênio, né? Está tirando de um lugar e colocando no outro, né? Quando uma molécula, essa que eu já tinha mencionado antes, né? Perde elétrons, na forma aqui do hidrogênio, ela fica oxidada e quando recebe fica reduzida, tá? Então aqui novamente a glicose é uma molécula que tem 6 carbono, 6 átomos, melhor dizendo, de carbono, tem 12 de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Então é um composto altamente reduzido e contém grande quantidade de energia potencial. Potencial porque ele não é utilizado diretamente, né? Como para as reações de biossíntese, né? Para as reações anabólicas, tá? Ele primeiro tem que ser processado, né? Para que gerar a moeda energética que eu já mencionei. Ele é processado, ele é quebrado, né? De maneira sequencial para produzir ATPs para ser utilizado logo em seguida, né? Para as reações de biossíntese, tá? Então a gente diz que ele tem energia potencial, mas não é utilizado diretamente nas reações de biossíntese, né? Ele tem que ser transformado, ele tem que ser quebrado, né? Para ATP, né? A partir daí ele ter a sua função completada. Então, a maior parte da energia liberada, né, durante essa reação de quebra, da reação da glicose, ela fica armazenado, né, na forma de ATP, né? E o ATP, ela é formada a partir da inclusão da molécula de fosfato numa molécula prévia aí de ADP, né, que é o adenosina difosfato, né? No momento em que se forma uma nova ligação para acrescentar o fósforo, né? Se dá, vamos dizer assim, uma entrada de energia. Esse processo é chamado fosforilação, esse processo de formação do ATP a partir do ADP, né? E na medida em que se forma essa molécula, você está armazenando energia de maneira temporária, né? É claro que, então, novamente, voltando aqui à quebra da glicose, a quebra sequencial, cada quebra você libera uma determinada quantidade de energia que é justamente utilizado para formar aqui ATPs a partir do ADP, né? E fica numa condição de armazenamento também, mas temporário, né? Um armazenamento temporário que pode ser lançado a qualquer momento pela bactéria. Aí sim, já diretamente nas reações de biossíntese, né? Para a obtenção de energia, né, a partir do substrato, a gente já tinha falado isso, tem duas opções, então a respiração ou a fermentação, né? Em cada tanto na respiração quanto na fermentação, o processo inicial aí, a partir da glicose, né, é o que a gente chama de glicólise ou quebra da glicose, né? Então esse primeiro passo, o passo 1, é comum tanto na respiração quanto na fermentação. O que diferencia depois
Os demais passos, né, são diferentes aí quando a gente pensa na respiração ou na fermentação. Então a gente pode resumir é, o processo da respiração em 3 fases, né? Você tem a fase inicial, chamada glicólise, que é tanto comum à respiração quanto para a fermentação, né? Depois o ciclo de Krebs e depois uma fase chamada cadeia de transporte de elétrons. Tá? Em cada uma dessas fases se produz uma quantidade X aí, de ATP, né? Então, o que é a glicose? É a oxidação da glicose, né? Inicial, né? Que é um 6 carbono, vai se transformar o produto final da glicólise é o ácido pirúvico, tá? Então, nessa quebra inicial é formado ácido pirúvico, né? E ao mesmo tempo, né, eu já mencionei antes que ele vai quebrando, né, para produzir energia. Nesse primeiro resultado dessa primeira fase, produz algum ATP e NADH, né? São produtos que têm alto teor de energia. Eu coloquei alguns, são poucos, né? A maior parte do ATP, vamos dizer assim, é produzido nos demais aí, ciclos, mas nessa primeira fase aqui é pequena contribuição aí de ATP e NADH, principalmente de ATP, tá? Eu quis colocar número aqui porque não é importante o número, mas em qualquer livro aí você vai ter aí as quantidades certinhas, né? No ciclo de Krebs, né, ela ocorre a partir da oxidação da acetilcoenzima, né, que é um derivado do ácido pirúvico, e vai produzindo aí dióxido de carbono, né, que é a molécula que é liberada ali, que ele pertenceu antes à glicose, né, vai sendo quebrada aí. Então, no ciclo de Krebs, o total, né, do que ocorre no ciclo são várias etapas, né? Isso não então por isso que eu estou falando de fase. Então, como resultado de vários passos bioquímicos ou enzimáticos, né, são várias enzimas em sequência que são utilizadas, vai produzir uma determinada quantidade de ATP, NADH e FADH2. Tá? Então é um processo importante, vai praticamente produzir uma quantidade maior aí. Aí você tem essa última fase, chamada cadeia de transporte de elétrons, em que o NADH e o FADH2 produzido antes, né, sofrem oxidação e os elétrons vão produzindo, vão sendo passados, né, por várias fases intermediárias com enzimas intermediários, mas basicamente nesse processo aqui de oxidação, né, à medida que o elétron, né, transportado pelo hidrogênio vai passando de um substrato para outro, ele vai liberando determinadas quantidades de energia que vão sendo capturados na forma de ATPs, né, uma quantidade adicional de ATPs, né? Então, também é uma quantidade muito grande aqui de ATP, tá? Então, basicamente a gente pode dizer que essa cadeia de transporte é um sequencial aí, né? De transporte de hidrogênio. O hidrogênio vai passando de um substrato para outro. Em cada passo desse de passar de um substrato para outro, pessoal, é liberado, né? Ele passa, ele é uma espécie de quebra de energia. Ele leva o hidrogênio, mas no momento que ele passa de um substrato para outro, você está quebrando aquela ligação, então ele vai gerando energia que vai ser utilizada para produzir ATPs, né? Então são a cadeia, por isso que é chamada cadeia, né? São inúmeros sequência, né? Mas basicamente é o hidrogênio passando de um substrato para outro, né? Se ligando a outro substrato. Bom, então a gente tem aqui tipos de respiração, né? A aeróbica, que utiliza o oxigênio como elemento no final ali, no final da cadeia, né? Quando a gente fala utilizando o oxigênio, é que esse oxigênio vai receber o hidrogênio, ou o elétron, melhor dizendo, na forma do hidrogênio, né? Carreado pelo hidrogênio. Então vai produzir no final que é água, né?
no final do processo, cada vez que uma glicose roda, vai produzir inúmeros ATPs e vai sendo produzido no final, né? Esse elétron, o caminho final dele, né, é o oxigênio, né? Esse elétron que passa ali pela cadeia respiratória, né? O final é se ligar ao oxigênio, tá? Formando água, né? A partir do hidrogênio. A respiração anaeróbica, o aceptor final de elétrons, não é um substrato orgânico, senão seria a fermentação. É também uma substância química, uma molécula simples que não é o oxigênio, mas pode ser, por exemplo, o nitrato ou sulfato, né? Que é uma molécula, né? Não é um átomo, tá? Então, basicamente, a gente, em termos de respiração, você tem duas possibilidades, né? Ou o oxigênio, né? Ou nitrato, né? Ou sulfato, né? Como aceptor final de elétrons, tá? Bom, a respiração é um processo mais eficiente se eu comparo com a fermentação, tá? Então, a fermentação é um processo bem menos, vamos dizer assim, eficiente em termos de ganho de energia por molécula de carbono processada. Bom, o processo fermentação é um processo anaeróbico para a produção de ATP. Não há o envolvimento da cadeia respiratória, né? A gente já viu que a cadeia respiratória provoca, né, condiciona, né, possibilita, melhor dizendo, uma quantidade adicional de produção de ATP. Se ele só tem ali A1 e A2, né, você ou só A1, né, ele não vai ter esse aporte aqui de ATP que seria dado aqui pela essa cadeia aqui transportadora de elétrons, ou cadeia de transporte de elétrons. Portanto, como eu mencionei, é um processo menos eficiente em termos de quantidade de energia produzido, né? Então a gente pode vamos voltar aqui, tá? Essa aqui a gente não. E quais são esses aceptor final, né? A gente já viu que para respiração pode ser o oxigênio ou pode ser o nitrato ou sulfato, né? No caso aqui da fermentação, você tem aí várias substâncias orgânicas, né? Dependendo da substância orgânica, pode se formar como resultado do processo ácido lático ou etanol, né? Então, se houver então produção de ácido lático, por exemplo, na coalhada, né? É a produção de ácido lático que faz com que o ácido lático faz com que os componentes do leite coagulem, né? Formando aquele aspecto de coalhada como a gente conhece. Então, no caso aqui do etanol, né? O etanol é um tipo de álcool, né? Então, tudo que produz etanol a gente já, no caso, por exemplo, do álcool da cana, né? O álcool, no caso do ponto de vista químico, seria o etanol, né? Então a gente já sabe que está envolvida aí a fermentação como aceptor final de hidrogênio ou elétron, né? Eu já mencionei antes que é um processo menos eficiente. Então, em termos de resumindo aí, né, a gente faz parte aí do conteúdo, né? A gente você voltar na memória, né, ou resumir, né, de maneira resumida, claro, né, essa questão aí dos metabolismo, né, já que a gente está falando aqui em crescimento microbiano e em possibilidade de manipular esse crescimento microbiano, a gente tem que falar um pouco aqui de metabolismo, né, para se ter refrescar a memória, vamos dizer assim, tá bom? Então a gente encerra então aqui nosso conteúdo, essa parte aí de crescimento e cultivo microbiano, né?